A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso devocional. Hoje, dia 3 de abril, Salmo de número 43. Fala, minha gente, boa quinta-feira a todos. Cedinho na sua tela já, tá? Quinta-feira, glória. Vamos pra frente, sequência de salmos. Deus é bom. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta. Se você estiver indo para o trabalho, que Deus te abençoe, que seja um dia abençoado. Fica ligadinho com a gente aí. Comenta aqui, tá bom? A gente interage aqui com vocês, tá bom? Vamos orar pra gente iniciar? Você ora então, vai. Senhor Deus, nós queremos ser gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que alimenta a nossa alma, Senhor Deus, Pai, que conduz os nossos passos. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento. Obrigado por todos os meus irmãos que estão conosco aqui, ligadinho nesse momento, aqueles que vão adentrar depois. Abençoa, Senhor Deus, que seja um dia cheio da Tua poderosa presença. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos de falar do Teu amor. É isso que nós agradecemos, oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Vamos lá, gente. Salmos 43. Você vai na sua versão aí? Venha. Vamos lá. Diz assim, ó. A epígrafe do texto diz: desejos pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guie e me leve ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Quem começa? Pode falar. Vamos lá, gente. Se vocês perceberam o contraste não, né? A semelhança, perdão. Esse Salmo 46, melhor dizendo, a finalização do Salmo 43, perdão, com o Salmo de ontem, 42. O último verso aqui, Salmo 43, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Falamos sobre isso ontem no devocional do Salmo número 42. É importante a gente ressaltar que o contexto desse Salmo aqui, apontado por alguns eruditos, apontado por alguns estudiosos, é o episódio onde o povo de Israel fica ao lado de Absalão, filho de Davi. Eu fui procurar um pouquinho sobre isso e alguns eruditos afirmam que esse momento aqui é esse contexto bíblico, onde Absalão, juntamente com Aitofel, eles conseguem persuadir o povo de Israel a ponto do povo desprezar o governo de Davi e ir atrás do próprio Absalão. Absalão queria tomar o governo do seu próprio pai. É uma história bem interessante e eu recomendo a vocês que busquem e estudem um pouquinho dela, tá bom? Para que você possa compreender aquilo que ocorre nesse contexto aí acerca de Absalão e Davi. Então, provavelmente, Davi está lamentando-se por conta dessa traição. E essa traição foi muito pesada para com Davi. E tudo isso que ocorre com Davi, com Absalão, entristece Davi de uma forma muito grande, muito peculiar, tá? Esse texto está em 2 Samuel, capítulo 15, tá? Nesse contexto geral ali, você vai observar essa traição de Absalão para com o patriarca Davi. Então, gente, o que está acontecendo aqui? O salmista, ele está sob desespero, tá? Está debaixo de desespero, tá? Com o coração extremamente angustiado por isso. E parece para nós aqui que existe uma linguagem no versículo 1, no verso 1, melhor dizendo, que é usada em um tribunal. Olha o que ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Na minha versão Almeida Revista Corrigida diz assim, tá?
livra-me do homem fraudulento e injusto. Então ele está usando uma linguagem aqui que é uma linguagem de tribunal, de advocacia, não pedindo para que Deus advogasse a sua causa, mas que Deus fosse o juiz e batesse o martelo em favor do próprio Davi. E foi isso que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu no final de tudo, tá bom? Só que o que parece que me chama mais atenção aqui, eu já vou encerrar agora a minha participação, pelo menos nesse verso aqui, é que Davi está tão triste com Absalão, que era filho dele. Quem gostaria de ser perseguido por um filho, não é verdade? Traído por um filho? Ninguém. Só que a tristeza de Davi maior era com esse povo de Israel, a ingratidão desse povo de Israel, por saber quem Davi era, por ter visto as benfeitorias que Davi tinha feito, realizado no seu governo, mas mesmo assim abandonar Davi e ir atrás do filho dele, que é Absalão. Então a ingratidão do povo para com Davi machuca a alma de Davi, fere a alma de Davi. E ele está dizendo aqui, Deus faz justiça, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, contra o povo de Israel. Gente, ele não está pedindo somente que Deus entre em favor dele por conta dos seus perseguidores, mas também pelas pessoas que foram juntamente com seus perseguidores. Isso aqui é sério, tá, gente? Porque tem gente que tem o dom não, né? Dom é dádiva de Deus. Tem gente que tem um viés de perseguição. E o pior nem sempre é quem persegue. O pior são pessoas que vão juntamente com os perseguidores, mesmo sabendo que a nossa índole é uma índole correta. Mas Deus ainda faz justiça. Meu Deus. Eu tive uma percepção um pouco diferente disso que ele abordou, porque o versículo número 1 pede justiça, né? E aqui ele coloca: livra-me dessa gente fraudulenta, injusta. Fala que está passando por opressões dos seus inimigos. Tem gente ali traindo ele. Então o cenário aqui é que nós não conseguimos controlar o que acontece fora. Nós não conseguimos controlar as emoções, os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta. Nós não conseguimos, independente se são pessoas que amamos, como o que o Fábio colocou, era o próprio filho dele. O próprio filho traiu, o próprio filho estava perseguindo, o próprio filho estava intentando mal contra o seu pai. Então a gente não consegue controlar o comportamento, as intenções dos outros, mas nós podemos controlar a nossa emoção, como nós vamos reagir. Então nós só conseguimos gerenciar a nossa vida, não o outro. Então, o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos fazer igual. Se você está vendo um comportamento que não agrada ao Senhor, não faça igual. Não retribua o mal com o mal. Porque às vezes, no momento desse, dá vontade até de a gente fazer a mesma coisa. Não está falando, também não vou falar. Virou a cara. Às vezes a pessoa nem virou, mas você pensou. Então assim, você pode controlar, você pode fazer diferente do que essa pessoa está te tratando. Então peça perdão, não seja igual. Saiba que o Senhor, Ele é o justo juiz. E Ele é o único que pode te livrar do traidor, do infiel, daquele que machuca. Então a nossa briga não é com pessoas. A intenção que o Senhor é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados. A nossa briga continua sendo, e a gente precisa entender e viver isso. São coisas espirituais. A nossa guerra é espiritual contra o que a gente não consegue ver, que é as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, que estão aí dominando, influenciando pessoas para fazer algo ruim. Mas quando elas são libertas pelo poder de Deus, isso tudo se transforma, né? Então guarde isso, tá? Clame ao Senhor, o Deus da justiça, para poder te salvar de tudo isso que está corrompendo, que está machucando, que está ferindo, tá? Vai. Vamos lá, gente. Verso 2. Parece para nós aqui, olha o que diz o verso 2, na versão NTLH, já mudei de versão aqui. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos. O que parece para nós nesse verso 2, que o salmista ainda tem resquícios nesse Salmo 43 do Salmo 42.
Parece que esses salmos, parece não, na verdade esses salmos né? é uma continuação, eles se interligam, né? E ele faz perguntas a Deus, tá? E as perguntas que ele faz para Deus são duas perguntas no verso 2. A primeira pergunta, na parte A do verso 2, faz alusão a abandono. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Então ele está falando o seguinte, ó, uma pergunta acerca de abandono. A segunda pergunta é sobre perseguição. Por que tenho que de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? E aí eu anotei uma frase aqui, eu queria que você guardasse ela, tá? Pressões externas nos induzem a fazer perguntas. Pressões externas nos induzem a fazer perguntas. Ele está achando que está abandonado e está perguntando para Deus até quando esse sofrimento dele ia continuar, ia perdurar, não é verdade? Então olha só, pressões externas muitas das vezes nos induzem a fazer perguntas. Eu não falei muita coisa desse verso não, mas se a gente for parar para analisar aqui, quantas das vezes nós não fazemos a mesma coisa? Ele colocou aí, pressões externas nos fazem fazer perguntas. E quantas das vezes nós, por conta dessas pressões, nós colocamos a nossa alegria, as nossas emoções na mão de outras pessoas e tiramos da mão de Deus. E por conta disso somos frustrados, ficamos tristes por conta de que alguém feriu a gente, porque alguém machucou a gente. Então, esse salmo aqui está mostrando exatamente isso, né? A ponto dele se perturbar dentro de si por conta dessas pressões. A gente vem a entender que é até importante a gente fazer perguntas para nós mesmos, mas não deixar que essas expressões te perturbem dentro do seu ser. Verso 3, vamos lá, gente. Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo e ao teu templo onde vives. Se a gente for levar em consideração o que eu falei anteriormente dos eruditos dizendo que essa perseguição para Absalão contra Davi, se você observar essa história toda da perseguição de Absalão com o povo para com Davi, Davi vai embora de Jerusalém, ele tem que ir embora de Israel, de Jerusalém melhor dizendo, ele vai ser sustentado por Barzilai, etc. Uma história bem interessante. E nesse verso 3, o salmista está pedindo direção a Deus, tá? Ele pede direção, ele pede luz. Primeira coisa, luz. A palavra luz no hebraico é orel, que significa dissipa trevas e traz esperança. Então ele está dizendo o seguinte, Senhor, manda a tua luz, ou seja, dissipa as trevas, tira a escuridão diante da minha presença, diante da minha face, porque eu quero voltar a ter esperança, que um dia as coisas vão voltar à normalidade. Aleluia. Já orou assim? Eu já orei. Continuo orando. Deus, tira toda a escuridão diante dos meus olhos, porque eu preciso voltar a ter esperança. Segunda coisa, ele pede o seguinte, ó, manda a tua luz e a tua verdade. Ele completa, para que elas me ensinem o caminho. Olha que interessante isso aqui, gente. A palavra verdade no hebraico é emet, tá bom? Que significa instrução divina. Ele está pedindo, Deus, além do Senhor clarear, tá bom, o meu caminho, me dá uma instrução aonde eu devo pisar. Ele está dizendo, para que me leve de volta a Sião, o teu monte santo e ao teu templo onde vives. Ou seja, eu quero voltar aos caminhos corretos da casa do Senhor. Pai. Perceba, né? Esses versos de número 3 e 4 que o Fábio falou aqui. Eu falei só o 3, só. O 3. O salmista, primeiro ele está falando ali do que está acontecendo. E agora ele muda totalmente o seu foco e começa a fazer um clamor ao Senhor. Envia a tua luz, a tua verdade. A palavra do Senhor é a nossa alegria, é a verdade que ilumina, deixa luz no nosso caminho, que faz a gente andar com segurança. Então, o foco dele agora sai do problema e ele coloca agora o foco no Senhor, pedindo o quê? Amplia, dá discernimento, me ilumina, clareia tudo que está acontecendo aqui,
para que eu possa me achegar à tua presença, porque eu sei que na tua presença, tudo que está acontecendo não vai me afetar. Na tua presença é suficiente. Então, e a gente vai ver aqui que às vezes o problema, ele nem foi resolvido. Às vezes o problema que a gente está vivendo nem foi mudado. Mas quando a gente se achega na presença, quando Deus ele expande ali o nosso discernimento, amplia, traz a luz, traz a verdade, a gente sente a sua presença, o seu aconchego ali, há o quê? Há uma completude, o nosso comportamento é alterado. Então, talvez o seu foco esteja errado. E o que Deus quer falar contigo nesse devocional é, ajusta o foco hoje. Talvez o seu foco esteja, todas as vezes que você perde sua saúde, você fica triste. Você perde seu dinheiro, você fica triste. Talvez o seu emprego, sua família, eu não sei. Talvez algumas situações da sua vida tenham deixado você ficar triste. E Deus está falando, hoje é dia de ajustar esse foco. Porque na minha presença, independente desses outros problemas, você tem alegria, você tem totalidade, você tem a força do Senhor. E essa força, essa alegria, independente dos problemas, faz a gente ser alegre, ser alegre, enfim. É sobre isso que eu entendi aqui. Eu encerro já, agradeço a minha oportunidade. Tá bom. Vamos lá, verso 4, eu vou encerrar também com o verso 5. Verso 4 diz assim, ó. Então eu irei até o teu altar, ó Deus. Parei aqui, tá? Podia continuar, ele vai dar louvores, dizendo que ali é a fonte da felicidade, etc. A palavra altar no hebraico é mitzbeach. Mitzbeach. Fala, mitzbeach. Mitzbeach. Se escreve mitzbeach, com CH no final, mas se pronuncia mitzbeach, tá bom? Mitzbeach. É interessante falar sobre isso, que altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. E altar não é lugar de troca. Eita. Altar não é lugar de barganha. Olha o verso. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Olha o que ele vai oferecer. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, Jesus. ó Deus, Aleluia. meu Deus. Ele não está indo lá para poder pedir alguma coisa a Deus no altar. Ele está indo lá para poder louvar a Deus nesse altar. Aleluia. Oferecer o seu sacrifício e os seus louvores a Deus no altar. Por quê? Porque altar é lugar de sacrificar vaidades. Meu Deus, aleluia. Anote isso. Glória a Deus. Altar é lugar de sacrificar vaidades. Verso 5, eu encerro nele. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu encerro aqui, são 18 minutos de vídeo já, dizendo o seguinte para vocês, que o salmista aqui mais uma vez, como fez no Salmo 42, ele se autoconfronta. Olha a parte A do verso. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão triste? Ele não está perguntando para alguém, está perguntando para ele mesmo. Por que eu estou tão aflito? Olha só isso. Ele faz duas perguntas, tá? De autoconfronto. A parte A do verso. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Aí na parte B do verso, ele responde: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu queria te falar uma coisa aqui muito séria nesse momento. Muitos autoconfrontos que fazemos nos levam a respostas que já sabemos. Meu Deus, é verdade. Muitos autoconfrontos que fazemos nos levam a respostas que já sabemos. De verdade, troque as perguntas que você faz para Deus por louvores nesse momento, porque essa vai ser a resposta para o teu coração. Louve a Ele. Deus vai intervir na sua causa. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Deus te abençoe, te guarde nesse dia de hoje. Bom, até amanhã. Amanhã tem mais devocional. Vem com a gente aí Isso aí. todos os dias. Compartilha
Tá bom? Vamos orar pra gente encerrar, abençoar a sua vida. Nossos livros, vocês já conhecem, né? Aqui, ó. Aprendendo Cada Dia Mais sobre a Milagre da Bíblia, volume 1, volume 2. Aqui, ó. Bênção pura, sem mistura, tá? Muitos testemunhos para a glória de Deus, viu? Outros livros aqui, ó. Moisés, uma chamada espinhosa. E Reobote é logo ali, cabe até a promessa acontecer. Muitos testemunhos também temos recebido. Ok? E os livretos. Escatologia módulo 1 e módulo 2. Aí, ó, na tela. Tá? Disciplinas espirituais e capacitação ministerial. Ok? E unidade da igreja e importa nascer de novo. E obras da carne versus fruto do espírito. Se você quiser, nos procure. Deus abençoe a todos. Marca a gente lá, tá bom? Poste aí o livro. Você que já tem, né? Que já adquiriu, marca a gente lá. Nos ajude divulgando, compartilhando esse material que abençoe sua vida cada vez mais. Né? Senhor, te agradecemos mais uma vez e louvamos a Ti por todas as coisas. Toma, Pai querido, esta quinta-feira dessa pessoa, dia 3 de abril, abençoa a vida dela, dá uma injeção de ânimo nela, que ela tenha alegria na sua própria alma, meu Pai. Eu não sei a dificuldade que essa pessoa está passando, mas eu sei que Tu és Deus, quem pode levantá-la e animá-la. Abençoa, Pai querido, Tua serva, Teu servo que nos assistem, e que tudo venha acontecer para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Um beijo. Paz de Cristo, Deus abençoe. Tchau, gente. Chega.